Oh. Tira a carga aqui, você não pode falar, não. Te avisei, você vai apanhar. Eu vou parar aqui, mas você vai apanhar. Aí você aprende a escutar. O que é escutar? Rapaz, a gente tá falando e menina tá em cima. E aí, Gislaine, que violência é essa? Nossa senhora. Não, é menina em cima da gente. Tapa mesmo. Pode ser violento assim não, gente. Não, menina, a gente tá pelejando por dia que a gente arruma o telefone pra assistir a aula e menina tá em cima tentando a gente. Aí tem que dar uns contravapor, menino. A menina, menino, tem jeito. Dona Gislaine, tava sumida. Eu não. E Ai, aí, ai. Léo? Tá joia? Joinha. Vai, Joia. tá sem telefone. E os Meu piau já telefone cresceu? tá um robô. Credo. É, menino. Nossa senhora, trem foi feio essa semana aí. Tá E bom, os graças piau a lá Deus. cresceu mais? Hã? E os piau lá cresceu mais? Menina, abri essa semana que tem de peixe. Foi quinta-feira passada, abri. Menina, mas tambor daquele de 250 de tilápia, mas caramba, menino do céu, deu trabalho, hein? Fiquei até 3 horas da manhã limpando peixe. Mas aí agora eu peguei, afundei mais, né? Eu peguei e tirei os de lá, né? Aí agora eu vou pôr só caranha e pintado lá. Vai chegar essa semana pra mim uma remessa aí. Bom, E aí, Helena, como que tá? ih, ó, o professor já cortou a aula aí. Aqui tá bom, uns fogos meio avultados pra ali, outros pra cá, logo para. É. Cadê o nosso professor até agora? Não chegou? Aí ele tá mostrando os slides aí da aula já, ó. Pois é, tá sério. Aí, com quem eu tô brabo, ó. Normal, umas crianças. Não. Aí eu tô falando aqui pra vocês aqui. Ela tá aqui, mãe. Mãe, deixa eu ver. Aí me dá uns pescoção nela. Ih, Lohane, velho.
Alô, alô. Pessoal, vocês escutam? Som. Beleza? Tá ok. Perfeito, então. Se escutam, tá beleza. Bom, quem não tem microfone, pode enviar perguntas aqui no chat. Eu vou deixar ele aberto aqui do lado. Beleza? Alô? Boa noite. Alô? Boa noite. Beleza. Bom, galera, vamos, portanto, dar início à aula dessa sexta-feira, né? E continuidade, portanto, ao que nós tratávamos, né? Nos nossos encontros anteriores, perfeito? Nós falávamos sobre máquinas e implementos agrícolas, né? Particularmente fazendo aqui uma introdução que é capaz de abarcar, né? Ou seja, de reunir aqueles equipamentos, aqueles implementos agrícolas que são mais utilizados, né? Que são do conhecimento e uso muito comum, tá? Entre os produtores, perfeito? Nós falávamos e apresentávamos alguns equipamentos e falamos um pouquinho também, né, sobre tratores e colheitadeiras, muito rapidamente, né, porque aquilo era apenas uma introdução. Falávamos sobre preparo do solo, preparo inicial do solo. Eu me lembro bem naquela aula, né, de ser discutido, né, da gente fazer definições acerca daquele preparo inicial, que é relativo, né, ao preparo do solo, ao que diz respeito à retiragem, ou melhor, à retirada da vegetação nativa, né, de forma a você poder colocar, instalar, né, como primeira cultura, uma pastagem, ou então um arroz de sequeiro, que é muito comum, perfeito? Agora vamos falar aqui sobre o preparo periódico do solo, particularmente sobre a aração, tá bom? Muito bem. O preparo periódico do solo é constituído basicamente pela aração e gradagem e, eventualmente, pela subsolagem, tá? Essas operações revolvem, desculpe, o solo, né? Ela mexe com o solo, perfeito? Em outras palavras, né, ela movimenta o solo com a finalidade de oferecer condições melhores para as sementes nascerem, né, e para as plantas se desenvolverem. Tá? Em outras palavras, é isso. Nenhuma dúvida, né? A aração, em que consiste, tá? A gradagem, em que consiste, a subsolagem, em que consiste, acho que nenhuma dúvida. Alguma pergunta sobre diferenciação desses três tipos de trabalho do solo? Faça uma pergunta aí, por gentileza. Ops. Manda aí no chat o expresso, né? Verbalmente aí. Muito bem. A seguir, né? Uma definição, eu vou passar rapidamente por isso. A aração é a operação de inversão de camadas do solo. A parte de baixo ela passa para a parte de cima. E o que estava em cima, naturalmente, vai para baixo, levando o resto vegetal que estava depositado ali por cima. O arado, ele corta uma faixa de solo, denominada leiva, que é invertida. Assim, os materiais da superfície passam para baixo e os de baixo vêm para a superfície. Ótimo.
Os objetivos da aração, tá? Vou precisar minimizar a tela de chat aqui, porque está cobrindo. Os objetivos, veja bem, principalmente, né? A gente objetiva, a gente quer o que com a aração? A aeração do solo, entenda-se aí, é tornar o solo mais fofo, entenda-se aí, meio que desestruturar o solo, tá? Naquela primeira constituição dele, né, de terra compactada, né? É mesmo afofar a terra, entenda-se aí, porque que ninguém nos escute, viu? Afofar a terra não é um termo muito técnico, mas vocês podem entender que afofando, né, a terra, realmente a gente está produzindo, né, Boa noite, professor. Boa noite, Rafael. Acho que é o Rafael. A gente está criando espaços no interior do solo, criando espaços livres, tá? Teoricamente, espaço livre. Esse espaço ele vai ser ocupado por ar ou ele vai ser ocupado por água, tá? Bom, diga-se de passagem que esses espaços livres a gente chama de poros do solo. E eles podem ser macroporos, tá? São os espaços maiores, ou podem ser microporos, que são espaços menores, tá? Diga-se ainda de passagem, gente, né, que a microporosidade do solo, esses espaços muito pequenos no solo, ele é de muito grande importância, ele é especialmente importante para garantir, ou melhor, para reter a umidade por um longo período. Então, chove, tá? Nos primeiros minutos, ou até nas primeiras horas, né, que sucedem uma chuva torrente, ou seja, uma chuva que desce uma grande quantidade de água, nos primeiros momentos ocorre um escoamento da água ao longo do perfil do solo. A água ela escorre, né, no seu grande volume no perfil do solo, tá? Ela vai parar onde? No manancial. Ela vai abastecer o nosso manancial, tá? E o que fica, é importante ficar alguma água para as raízes absorverem. O que fica, né, fica armazenado nos microporos, né? O que fica, a gente chama de capacidade de campo. Mas isso é assunto para aula de solos aí, né? Vejo com professores de vocês. Um outro objetivo é o seguinte: facilitar a infiltração da água no solo. Imagine novamente uma chuva torrencial, tá? Dessas que chovem 20, 30 milímetros em uma hora, tá? É importante ter uma boa aeração do solo, é importante ter, né, capacidade desse solo descer a água que cai, para não ocorrer um movimento horizontal da água que vai ocasionar erosão, certo? Item 3, incorporar a matéria orgânica presente na superfície do solo. Naturalmente, esse é um outro objetivo do preparo periódico do solo. Aqui vale um adendo. Veja, se essa matéria orgânica que está sendo incorporada, ela for uma gramínea, aí entenda-se um capim, tá? É muito comum a braquiária, fazer plantio direto em cima da braquiária hoje em dia, ou então entenda-se a palhada do milho mesmo, tá? Se essa palhada ela é incorporada, o que acontece? Essas espécies vegetais, tá, de folha estreita, monocotiledôneas, tá, elas decompõem muito lentamente, porque existe algo na planta, né, que a gente chama de relação CN, relação carbono-nitrogênio. Tá? Se a gente incorpora os restos vegetais de gramíneas, ela vai demandar uma quantidade muito grande de nitrogênio para ser decomposta. O que vai acontecer? Você vai vir com uma cultura, tá? Normalmente soja, né? E
o nitrogênio que estava disponível e que servia de nutriente, né, para a soja, na forma de nitrato, amônio, esse nitrogênio ele vai ser utilizado por micro-organismos no solo, tá, para decompor a matéria orgânica. E por isso está a experiência dos produtores quando eles dizem que depois de incorporado um grande volume de capim, né, de uma forrageira, aí está a experiência dos produtores que dizem, né, não, isso daqui dá uma febre na cultura. Meu pai falava isso, não, isso dá uma febre na soja. Uma vez eu pude ver isso lá em casa, né? A gente incorporou um braquiarão e a experiência foi terrível, a soja ficou amarela, né, deficiência de nitrogênio, tá certo? Adiante. No item 4, né, o objetivo da aração consiste em controlar as plantas daninhas, nada a acrescentar. Né? É um controle físico das plantas daninhas. Item 5, controle mecânico, desculpe. Item 5, incorporação de fertilizantes e corretivos. Veja, isso daí está mais para aquele caso da gente fazer uma adubação com superfosfato simples, né? Que a gente chama de adubação corretiva, tá? Que é para enriquecer o solo com um nutriente, ou seja, o fósforo, para enriquecer de vez por todas com fósforo. Eu devo ter falado aqui em aula anterior que é possível fazer isso, né, com o pó de rocha, né, o pó do basalto. Mas isso ficou em uma fase experimental que o pessoal não aderiu ainda, sabe? É basicamente para incorporar supercílios. Esse item 5 aí. Agora, uma nota explicatória. Veja bem, quando a gente fala em preparo do solo, tá? A teoria manda que a operação de gradagem ela seja feita quando o solo contém 60% a 70% de umidade. Tá? Em outras palavras, isso significa 60% a 70% da capacidade de campo. Veja, galera, a capacidade de campo, entenda isso como a quantidade de água que o solo é capaz de reter após uma chuva. O que ele é capaz de reter? Nós chamamos isso de capacidade de campo. É um conceito importante. Anotem, se vocês quiserem. Tá? Perguntem se vocês acharem necessário. 60% a 70% da umidade nessa capacidade de campo, tá? É o ideal para uma operação de gradagem, tá? Particularmente de aração. A gente chama isso de solo friável, quando ele está bom, quando ele está legal, tá? Para receber a operação de aração, tá? Um solo friável. Então, se eu perguntar para vocês o que é um solo friável, mas eu não vou perguntar, porque bom, isso escapa um pouco à disciplina de mecanização. Vocês sabem que é entre 60% e 70% da capacidade de campo. Bom, quanto à profundidade, a aração, veja, ela pode ser rasa até 15 centímetros. Né? Aí você consegue isso com uma grade, que a gente chama de grade Roma, tá? 15 centímetros ali. Profundidade média, 15 a 25 centímetros. Tem que ser uma grade pesada, tá? Ou arado. Profunda, acima de 25 centímetros. Aí tem que ser equipamento já moderno. Beleza? Muito bem, eu vou me permitir a experiência de fazer umas perguntas aqui. Né? Muito bem, Myron, eu não conheço o Myron ainda. Por gentileza, Myron, sinaliza aí para nós. Eu quero te perguntar, Myron, qual o nome, né, que a gente dá para o solo quando ele está possível de ser feita a aração? Myron Ferreira, por gentileza, Myron, faz essa resposta aí.
O Mário não está presente, né? Logou e não está presente. Bom, eu vou fazendo umas anotações aqui. Perfeito. Muito bem. Pessoal, o Myron respondeu alguma coisa no chat? Eu vou passar a pergunta para o Gabriel. Eu não sei que Gabriel é esse, a gente tem mais de um Gabriel na turma, né? Gabriel, por gentileza, você pode responder a pergunta aí para nós? Boa noite, professor. Qual que é a pergunta mesmo? Bom, eu perguntava, eu dizia que o solo, né, para receber a operação de aração e gradagem, ele tem que estar numa condição de umidade ideal. Aí eu pergunto para você, qual a porcentagem de umidade e qual o nome que a gente dá, né, nesse momento que o solo tem essa umidade boa? Responde aí para a gente, Gabriel, fazendo, por favor. Tá. Cortou muito, porque eu não entendi o final. A condição do solo para gradear? Isso, a gente chama de quê? Qual o nome disso, Gabriel? Quando está gradeado? Não, a gente está com o solo ele vai receber essa operação de aração. E aí, o solo, ele tem condições ali de receber a aração, né, em condição específica. Vou dizer para você, 60% a 70% de umidade. Quando ele está assim, ô Gabriel, qual que é o nome disso? Por gentileza. Quando está muito úmido? Não muito úmido, quando está com a umidade certa. Tem um nome técnico, né, que a gente chama isso. Não se lembra? Não me lembro, não. Agora de cabeça. Certo. Bom, se chama um Sei solo. que eu sei que ele não pode estar muito umidoso, muito úmido para gradear e não pode estar tão seco, né? Aham, perfeito. Bom, naturalmente, né? Intuitivamente a gente chega a essa conclusão. Isso. Tá? É Gabriel do quê? A gente Gabriel tem mais... Cruvinel, né? Isso. Beleza. Bom, nesse instante, galera, eu quero pedir uma atenção maior da turma, né? A gente que está aqui do outro lado aqui da telinha, fica claro, fica muito nítido que alguns colegas apenas fazem o login, né? Vão lá, logam, né? E aí aparece aqui na hora da chamada, tá? Aparece a presença e tal. Eu vou optar, né, a partir de hoje e tal, para dirigir, né, fazer perguntas dirigidas, porque o que nós queremos é a participação, a gente quer uma aula interativa, né, que realmente o professor ele não precisa fingir que ensina, né, e o estudante não precisa fingir que aprende. Realmente a gente esteja fazendo aqui o nosso trabalho, né, bem feito, tá bom? Então, solo friável, viu, Gabriel? Veja, Ok. perfeito. Obrigado pela sua participação. Veja, os arados são os implementos usados no processo de aração. Gente, aí os arados, eles podem ser de disco e a Iveca, né? Arado de disco, de 3 a 4 discos. A Iveca, né? Você também tem variação no nome de Iveca. A constituição básica dos arados de Iveca. Bom, o Iveca é o elemento responsável pelo tombamento da leiva. Tá? A relha é o elemento responsável pelo corte horizontal na terra. Veja ali, gente. Aí nós temos uma figura, né? E na figura é mostrado todos esses componentes. O Iveca é o item 1, perfeito? Aí vocês localizam e visualizam. A relha é mostrada e o que é a relha. 3, o rasto, né?
tem uma peça ali também, né, que denominamos rasto. Em quarto, o suporte, perfeito, e em quinto ali a coluna. Tá? Essas são as partes do AIVECA. Quando a gente chama de AIVECA, nós estamos falando nós estamos falando, como que eu posso chamar? Do elemento ativo do arado de AIVECA, tá? O elemento ativo, aquele que trabalha realmente revirando a leiva, tá? Ele é chamado de AIVECA. A relha é o elemento responsável pelo corte horizontal da terra. Então, gente, é aquela espécie ali de sapata embaixo, perfeito? O rasto é o elemento responsável pela estabilidade do arado, evita o empuxo lateral. O item 3 ali, tá? Chamado de arrasto. Porque sem o arrasto no arado de AIVECA, ou sem a rodinha no arado de disco, o trator ele anda de lado. Tá? Então, para a gente certificar de que ele vai andar em linha reta, nós temos esse componente, o rasto. Tá? Vantagens do arado de AIVECA: melhor inversão. 2, fácil regulagem. Ele inverte melhor e mais facilmente a leiva do solo, e ele é mais fácil da gente fazer uma regulagem ali do que no arado de discos. Desvantagem. Estou ouvindo, pode falar? Pode atrapalhar a sua aula um pouquinho? Não, eu não acho que seja isso. Eu não acho que atrapalha, não. Pode falar. Lá onde eu trabalho, na fazenda, Sim. tem um implemento quase parecido. Ele é de 3, vamos dizer, de 3 conjuntos, quase idêntico. Não é tão novo, mas é mais antiguinho. Ele não tem essa rodinha que o senhor está falando aí. E como eu estou começando a mexer com essa parte operacional de máquinas, Certo. eu estou com uma certa dificuldade para colocar ele no ângulo. Quando o senhor tocou nesse assunto que começa a puxar meio que de lado, Isso. veio na minha cabeça agora, eu falei, vou ter que perguntar para o senhor passar umas manhas de como alinhar ele mais ou menos, entendeu? Perfeito. O ângulo de corte, a gente vai ver mais adiante, né? Ela tem um grau para a gente regular a bacia dos discos. Eu vou mostrar em slide posterior. Aquela rodinha a gente chama de rodinha guia, né? É um disco, tá? Ele tem que entrar no solo, certo? Então, você tem que pôr pressão na mola, tá? E eu não sei o que pode estar acontecendo, a não ser que a mola lá ela não esteja bem pressionada. Vamos esperar chegar no slide que a gente trata desse assunto, que aí tem ilustração e a gente trata com mais cuidado, né, desse assunto, beleza? Tá bom, obrigado. Beleza. Quem falou? Não há Clébio. Clébio, né? Obrigadão, Clébio. Aí um arado de disco, ele é constituído de um chassi, essa peça principal, tá? Uma torre, galera. A torre é apresentada aí na figura, o item 2. Um suporte para estacionamento, tá? Item 3. É um tripé, entenda-se, né? 4, barra transversal. Essa barra transversal é para acoplar no sistema de 3 pontos do trator. A roda guia, que está apresentada ali atrás. Um limpador. Veja bem, a importância do solo, ele ser um solo friável. Tá? Se a umidade está muito acima, muito úmido o solo, imagina o que pode acontecer. O disco ele vai ficar impregnado de terra e ele começa a cortar menos profundo. Tá? Então, olha que as coisas, a gente estuda isso, a gente vê a teoria aí, né? E não é por acaso, viu? Tem um efeito, né? Eu costumo dizer que na prática a teoria é outra. Você vai fazer uma operação de geração e gradagem quando na janela do ano que te for permitido, né? As coisas já estão tão a gente faz safra e safrinha, tá? Depois você tem 4 meses para fazer uma calagem do solo, tá? Para cuidar da terra de alguma maneira, uma gessagem e tal.
Então tem uma janela curta. Não, até seria uma janela longa, mas normalmente as coisas, na prática, a teoria é outra. Eu estou convencido disso, viu? Mas se você puder fazer num solo friável, isso seria bom. Qual o problema do solo friável? Quando você tem essa umidade no solo, já é momento de fazer a operação de plantio, né? A gente faz a operação de plantio com 60% com 60 milímetros de chuva, tá? Então, sabe, de fato, algumas vezes eu me convenço que na prática a teoria é outra. Olha só, a regulagem, para trabalhar com o arado de disco, tá? Ou arado de Iveca, o arado de disco, a gente precisa regular a bitola do trator. O que significa a bitola do trator? É a distância entre o centro das duas rodas, ou melhor, a largura das rodas do trator. Né? Uma linguagem simples, é a largura das rodas do trator. Ela é medida do centro de um pneu até o centro de outro pneu. Tá? Isso chama-se bitola. Quando a gente fala que o indivíduo é bitolado, é porque ele tá travado, né, entre dois limites. Né? Então, essa palavra bitola remete a isso. Como que calcula a bitola do trator? A expressão é essa, ela é dada por Bzão, tá? B maiúsculo aí, B de bitola, que é igual a 2, que multiplica o que está entre parênteses aí. O que está entre parênteses? L maiúsculo, que é a largura de corte do arado. Então, o que você vai fazer? Você vai lá com o arado lá e mede qual é a largura de trabalho do arado. Isso é o Lzão. O Lzinho, veja bem, é a largura do maior pneu de tração. Tá? Bom, e acrescenta-se aí também um F, tá? Que seria um fator de correção, né? Ou, mais precisamente, uma folga. Olha só, colocando o arado no sistema hidráulico de 3 pontos do trator, se alguém não souber ainda o que é sistema hidráulico de 3 pontos, manda a pergunta. Bom, no sistema, o arado ele fica ali no sistema hidráulico de 3 pontos, né? E aí quando você levanta o equipamento, por mais que os estabilizadores estejam esticados, o equipamento ele vai variar um pouquinho. Essa variação é a folga, tá? Que é em torno de 10 a 15 centímetros. Não pode ser mais do que isso. Se é maior do que 15 centímetros, pessoal, então estica os estabilizadores, tá? É problema no estabilizador. O estabilizador, manda e pergunta, quem não souber o que é o estabilizador, tá? Eu não sei se apareceu a pergunta aqui no chat, deixa eu ver aqui. Tem que abrir o chat. Bom, tem algumas perguntas aqui, eu estou abrindo agora o chat. Bom, o Divino perguntava, né? Bom, a resposta à sua pergunta, Divino, o solo é fiável quando ele tem em torno de 60% de umidade, tá? A gente chama de solo fiável. Nesse ponto aí, ó, ele está legal para trabalhar a aração. O Hauer, né, o colega perguntou, solo fiável é quando o solo está com umidade ideal para aração? Confirmando, Hauer, é isso daí. Elder, professor, o arado Iveca, ele vai até 40 centímetros de profundidade? A gente vai chegar em slide específico, tá? A gente vai chegar em slide específico e falar essa profundidade. Eu acho 40 centímetros muito, viu? Tá? Isso foi a pergunta do Elder. O Divino, eu trabalhei muito tempo gradeando e nunca soube regular com precisão o GPS. Divino, a gente não está falando do GPS aqui. Depois você reformula a sua pergunta. O que é esse sistema de 3 pontos? Perguntou o Howard. Howard, é o seguinte, o trator, bom, o trator sozinho, você tem um trator. O trator com um implemento agrícola, nós chamamos de conjunto trator-implemento.
O implemento agrícola, ele pode estar conectado com o trator através da barra de tração. Isso é um dos sistemas de uma forma, né, dos dois se ligarem, tá? Dos dois trabalharem. Através da barra de tração, tá? No caso de uma grade niveladora, ela pode estar acoplada através da barra de tração e do controle hidráulico do trator, isso no caso de uma grade aradora pesada, tá? Que a gente chama de grade Roma. Eu conheço por grade Roma, sabe? O implemento ele pode estar acoplado também por outras formas, tá? Pelo sistema de 3 pontos, sistema hidráulico de 3 pontos. Então perceba que na parte posterior do trator, entenda-se, né? Na parte traseira do trator existe 2 braços. Esses 2 braços eles levantam e eles abaixam, respondendo a um comando hidráulico. Tá? Então tem um braço, tem uma alavanca a ser puxada, a ser abaixada, tá? E ela levanta e desce o braço, 2 braços, né, do trator. Agora o sistema ele é de 3 pontos, né? Tem 2 braços, então você tem 2 pontos ali. E você tem um terceiro ponto que é relativo à torre. Tá? Lá na parte traseira do trator existe uma peça robusta, tá, de aço, e a gente chama de torre, tá? E ali você acopla, né? Esse é o terceiro ponto, né? O sistema ele é sistema de 3 pontos. Eu expliquei os 2 primeiros. O terceiro ponto ele chama exatamente de terceiro ponto, tá? É um braço, tá? É um braço que a gente acopla a torre que essa torre ela está localizada, eu disse, né, na parte traseira do trator, e ela também está acoplada, né, a uma espécie de torre no implemento. E aí ela serve o quê? Para você levantar uma roçadeira, ela serve o quê? Para você levantar uma grade niveladora do tipo X. Meu Deus. Som, teste, tem um colega aí? Quem falou e o que falou? Professor, Sim. Sou todo ouvido. você está me ouvindo? Eu sou o Tom de Pinho. Sim. Pode falar. Eu Sou todo ouvidos, Antônio. Antônio? Bom, Antônio, manda escrito, porque eu não estou ouvindo você, acho que nem os colegas também não. Bom, então fica claro aí o que é o sistema hidráulico de 3 pontos, tá? É utilizado para levantar uma roçadeira, para levantar uma grade niveladora do tipo X, para levantar qualquer implemento aí, uma forrageira, tá? Uma ensiladeira, etc., assim por diante. Perfeito? Muito bem. O Hauer pergunta o que é o estabilizador. No sistema hidráulico de 3 pontos, Hauer, o estabilizador, ele como que eu posso dizer? Algumas vezes ele pode ser uma corrente, outras vezes ele é eu vou chamar de haste aqui, por faltar outro nome, tá? Essa haste, a gente vai enroscando ela, perfeito? Até O terceiro ponto. Até os 2 braços do terceiro ponto, que são capazes de içar o implemento agrícola. É um esticador, na verdade? É um esticador. É um esticador, muito obrigado. Estabilizador, as pessoas também chamam de esticador. Também não sei o que é estabilizador, falou o Rafael. Qual o significado do S? Esse S, eu não me lembro. Hauer. Deixa eu ver que está no slide anterior. S. Né? Acho que parece aqui nessa... Não é um S, é um F. F. É o seguinte, esse F, quando você está calculando a bitola do trator, tá? Você soma a metade
da área de trabalho, da largura de trabalho do arado, metade. Aí você soma a metade do pneu mais largo, e aí você soma ainda 10 a 15 centímetros, porque o arado, por mais que ele esteja apertadinho ali no estabilizador, ele vai oscilar um pouquinho, de 10 a 15 centímetros. Tá? Então, a bitola ela é calculada por essa expressão aí. Entre parênteses ali, você calcula, né? Essa soma ali entre parênteses e depois multiplica por 2. Tá? Natal está perguntando, a profundidade da aração se dá na medida do disco? Em partes, ô Natal. O ângulo do disco, o ângulo, no caso de um arado, tá? Estou pensando aqui no arado, o ângulo vertical e o ângulo horizontal da bacia, ele vai influenciar. No caso do Iveca, tá? Eu mostrei anteriormente, né, todas as partes ali de um Iveca, tudo que você pode mexer ali vai influenciar na profundidade. Agora veja, uma grade aradora, que nós conhecemos como grade Roma e tal, o peso daquele equipamento, tá? O tamanho dos discos, se os discos são recortados ou são discos lisos, tudo isso vai influenciar na profundidade de corte, beleza? Naturalmente, viu? Vai influenciar também se o solo está friável, né? E a dureza desse solo, certo? Fernando Danner disse boa noite, professor, cheguei agora. Beleza, Fernando Danner, eu nem teria percebido. Assim, a gente não vê todo mundo aqui. Chegou agora, hein, Fernando? Chegar mais cedo. Do cálculo, o Howard falava do cálculo. Você disse que adiciona o S. Não, o S, na verdade, é o F, viu? É a folga, tá? Isso, confirmando aqui para o Josemar, é uma margem de erro, né? Um desvio para lá e para cá, certo? Por que você tem que colocar a bitola certinho? Para o trator não vir pisando, não vir o rodado do trator, ou seja, os pneus, eles não virem pisando em superfície que já foi tombada a terra, né? E para não compactar durante a própria operação, certo? Beleza, Fernando. Entendo seus motivos. Bom, na aração, a bitola do trator é que vai determinar a largura de corte de cada disco, certo? Na aração, a bitola do trator é que vai determinar a largura de corte de cada disco. No slide anterior, prosseguindo, o lastreamento do trator. Veja bem, lastreamento do trator, a palavra lastro, normalmente ela se refere, né, a alguma coisa deixada no caminho, né, enquanto você caminha. Mas aqui ela tem um sentido diferente. O lastreamento do trator, tá? Basicamente, o que a gente pode fazer para o trator tracionar melhor, para as rodas motrizes do trator, elas conseguirem tracionar melhor, sem patinagem, né? Ou com pouca patinagem. Como que a gente faz isso? Com pesos dianteiros, tá? Quando o trator ele não é traçado, né? O único recurso que a gente tem é colocar peso dianteiro na frente. O peso dianteiro é muito importante quando a gente está trabalhando com pulverizador, tá? Uma bomba, né? Um pulverizador com tanque de 600 litros, né? E um trator pequeno. Quando o trator ataca a curva de nível, quando ele está subindo, ele está atacando a curva subindo um morro, né? Uma curva de nível, ele se levanta a frente ali, tá? Não chega a tombar não, só passa um susto. Então, nos pneus traseiros, a gente coloca, salvo engano, 50%, tá, do volume do pneu, ele é em água. Tá?
Então a gente acrescenta água para diminuir o que? Patinagem, certo? No pneu traseiro, que é o pneu da roda motriz. Terceiro item, contrapeso nas Professor, rodas. Sim. Opa, na é hora. 50% ou é 75% Então eu não tô, de água? eu não tô seguro dessa informação. Eu não tô Porque normal, seguro. Depende do tamanho do trator. Depende do tamanho do trator. normal eu Depende. coloco 75%. Viu? De água. Depende do tamanho do trator. Eu vou ser realidade sincero, depende do tamanho da geralmente roda do ele põe quase todo cheio, porque é 75% a mais total. Depende do tamanho do trator, depende do serviço que o trator vai exercer para poder encher de água. Muito bem, eu vejo que os colegas estão a par, viu? O pessoal está muito, O trator geralmente vai fazer um sabendo ser pesado, não é trabalhar Isso. puxando a carretinha. Isso, isso. Olha só, né? Eu falava que na prática a teoria é outra. Talvez seja que o borracheiro ele coloque 75% de água, mas é difícil colocar 75% de água, porque a injeção de água, a mangueira. Pessoal, quem tiver dando uma interferência aí no microfone, eu peço. Obrigado. Olha só, na prática a teoria é outra. A teoria manda, eu falava 50%. Eu já tenho aqui uma informação aqui de que seria 40% da água. Tá? Se a gente puder colocar mais, a gente coloca. Agora, qual que é a dificuldade? Não sei se vocês já viram, eu percebo que a turma é bem iniciada em mecanização agrícola. Eu percebo que o borracheiro ele tem dificuldade de colocar uma quantidade maior de água, porque a água ela não entra com pressão. Ele tira a válvula do pneu e coloca a mangueirinha lá, né? E deixa o que conseguir colocar, né? Para você chegar a ter 75%, no meu ponto de vista, a água ela tem que ser pressionada a entrar. Eu vou cortar a aula aí. Tem um aparelho que você usa, uma ferramenta, que você põe a água e tira o ar. Vai colocando água e o ar sai por fora. Porque se não for só a mangueira, costuma geralmente o ar não sair e não entrar água. Tem uma ferramenta que você utiliza que ela põe água e o ar sai por fora. Ótimo. Por outra saída. Muito bom. Que aqueles bicos dos pneus, tem um lugar que ele desenrosca ele e põe essa ferramenta. Aí ela põe a água lá dentro. Muito bom. Eu entendo. E aí não tira vi o ar. ainda. Não vi ainda, mas eu entendo. Essa ferramenta pode ser uma mangueira e um tubinho de caneta. Ah, é? Uma mangueira. Eu já vi a ferramenta própria. Esse negócio do de caneta eu já vi fazer. Se você estiver na fazenda lá. Ou uma mangueirinha das de ar do freio de transbordo, estranho. Você põe uma mangueira d'água, aí você fura a mangueira e passa um tubinho de caneta para dentro do pneu, assim, deixa para fora. Aí o ar sai no tubinho de caneta e o pneu vai enchendo d'água. Bom, aí o borracheiro certamente ele tem o seu método, né? Mas, bom, na teoria acusa 40% de água no pneu. Agora vamos chegar aqui a um denominador comum. Entenda o seguinte: para que serve a água no pneu? É para dar uma estabilidade no pneu, para ele não patinar. Se eu puder colocar mais água no pneu, tá? Eu vou colocar, não tem problema nenhum, tá? A calibragem, né? A calibragem do pneu, eu termino de chegar em ar, né? Então coloca aí eu diria coloque a gosto, né? A água, porque se você colocar mais ele vai evitar patinagem, tá? Só que o trator ele vai estar, quando ele está deslocando, ele vai gastar potência, porque uma potência adicional, embora desprezível, né? Você pensa, não, vai gastar é uma potência adicional, mas é algo desprezível, né? Para deslocar uma máquina que está mais pesada, né? Tá? Então, às vezes, faz sentido diminuir a quantidade, deixar lá nos 40% por isso. E faz sentido você jogar,
né, para o máximo ali de 75%, é pensado que você vai perder tração, né, devido à patinagem. Chegou uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui qual que é. Certo. Pessoal aqui falando que é gambiarra, o outro falando que funciona. Já trabalhei com um NH210 filipado com água nos pneus de dentro e nos de fora também. Perfeito. Certo, o Howard fala, certo, não está, mas também não tá certo, mas também não está errado. Acho que é isso que ele quis dizer. O Lucas, né, também deu sua participação. O Divino. Porém, nos pneus de fora era bem menos água. Ele falava do trator filipado que ele trabalhava. Entendido. Bom, vamos prosseguindo aqui, galera, porque o conteúdo é muito, né? Contrapesos, tá? Os contrapesos são aquelas goelas de peso, né? Elas são afixadas na roda do trator, tá? E dá um trabalhinho, né? Porque toda vez que você precisa tirar uma rodagem, colocar outra, ou então tirar o pneu porque furou, isso dá um trabalhinho, as roelas de peso, certo? Aí você tem que tirar roela por roela, tá? E ela serve, naturalmente, né, para adicionar peso e impedir, ou melhor, dificultar a patinagem. Bom, o acoplamento, vamos falar aqui de acoplamento, deve-se acoplar o arado no sistema de 3 pontos do trator. A ordem de acoplagem deve ser a seguinte, olha só, veja se vocês concordam, né? No braço direito, recapitulando, sistema hidráulico de 3 pontos, tá? Ele tem um ponto que é relativo ao braço esquerdo, ele tem um segundo ponto que é relativo ao braço direito, e ele tem o terceiro ponto que está na torre da parte posterior do trator, na traseira do trator. Bom, quando imagine você, para acoplar, né? Isso para os menos iniciados na mecanização agrícola, né? O pessoal que está mais iniciado já sabe muito bem. Bom, então alguém afasta o trator, né? E aí aqueles dois braços é preciso fazer a seguinte, né, distinção. O braço direito do trator, normalmente no braço direito do trator vem uma manivela. Essa manivela, o que ela faz? Ela eleva ou ela abaixa aquele braço direito. Então, o que nós fazemos? Opa, eu venho, né? O companheiro está afastando o trator lá, e aí eu vou conduzindo ali de forma a acoplar o braço esquerdo primeiro. Essa é a informação importante. O braço esquerdo primeiro. Em seguida, o que eu faço? Coloco o terceiro ponto? Não. Eu vou lá, né? E tal, ali coloca ali o braço esquerdo, né? Dou uma butinada ali para o negócio entrar e tal. Mas pode ser necessário o seguinte, devido você se afasta o trator, né? Se o trator ele dá uma inclinadinha para cá ou para cá, o que acontece? Não vai coincidir de você acoplar o braço direito. Por isso ele tem uma manivela. Aí você pode abaixar ou você pode suspender um pouquinho na manivela esse braço direito. E aí, com a sola da botina ali, você dá uma butinada e o negócio acopla. Tá? Depois você vem com o terceiro ponto. O terceiro ponto ele é um tirante, né, que ele é acoplado na torre ali da parte traseira do trator. Beleza, galera? Então, assim Aí, em seguida, não pode esquecer de esticar os estabilizadores, ou melhor, os esticadores, né, como vocês preferem chamar. Perfeito? A regulagem dos ângulos dos discos. Olha aí, pessoal, a regulagem dos ângulos. O colega, era o colega, quem que era? Que
falava que estava fazendo isso lá na casa dele, na fazenda. Bom, no horário de disco, tá, a regulagem, a gente regula os ângulos, tá, da bacia. E essa regulagem, a bacia, tá, ela tem que ter uma inclinação vertical de 15 a 25 graus. Essa é a recomendação. De 15 a 25 graus. E uma inclinação horizontal de 42 a 60 graus. Tá? A recomendação é essa, perfeito? A regulagem, portanto, no arado de disco. Aí, no slide, a gente vê um arado de disco, um arado com 3 discos. Vale mencionar que o disco, tá? O disco do meio ali, praxe, é usual a galera colocar ele um pouquinho acima, tá? Os discos da extremidade, primeiro e terceiro disco, ele fica um pouquinho mais fundo, certo? Beleza. Então, ao colega que tinha perguntado aí, olha, como se faz aí, tá? Para você, quanto à bacia. É complicado a gente colocar isso daí. Basicamente, gente, né, mexe nisso uma vez só e depois só trabalha, porque dá trabalho, você tem que meter chave nisso daí para você mexer, né? Não é coisa tranquila, não, dá trabalho, né? Certo? Importante regular bem a rodinha ali para o trator não andar de lado, né? Para ele não andar de esguio. No item 5, veja bem, regulagem da roda guia, tá? A roda guia é o elemento que neutraliza a força de empuxo lateral. Entenda como força de empuxo, né? É uma força que trabalha assim, né? Ela trabalha puxando, ela não trabalha empurrando, ela trabalha puxando, tá? Então a roda guia, ela puxa. De um lado, você tem uma força de empuxo dos discos, né? Querendo tirar o trator, né, do seu alinhamento. E aí a roda guia é uma força de empuxo contrário que vai equilibrar isso daí, tá? Ela tem que ser bem ajustada, tem que ser bem apertada a mola, ela tem uma mola lá, né, que deve ser bem apertado para que, né, o arado ele não extravie o trator, né? Para o trator andar realmente em linha reta, tá? Que mais? Variam-se os ângulos horizontal e vertical, tá? E ajusta-se a tensão da mola. Aqui, o colega que tinha perguntado, né, sobre a roda guia, veja bem, você tem regulagem ali, não somente para a pressão da mola, mas também para o ângulo da roda, tá? Então, se ela vai trabalhar mais aberta ou mais fechada, perfeito? Então, isso daí vai servir, né, como um ajuste adicional, né, para o trator não andar de lado, certo? Prosseguindo. Métodos de aração. Isso daí já é uma parte operacional. Veja bem, nesse slide, na primeira figura, existe uma proposta aí de como que o tratorista vai operar. Tá? Reparem o seguinte, eu vou passar o mouse em cima. Repare o seguinte, aqui, ó, o mouse, eu estou te mostrando aqui, ó, o terraço. Então você tem um terraço aqui nessa posição, e você tem um outro terraço aqui nessa outra posição. Tá? O trator, ele vai trabalhar jogando a leiva sempre em cima do terraço. Ele começa jogando a leiva em cima do terraço, tá? No terraço de baixo, ele vai jogar a leiva para cima do terraço. E em cima, né, você vem com o trator jogando leiva na parte de baixo, em cima do terraço, na primeira passagem, né? E aí, em seguida, você vai na varanda ali e na parte de cima, no terraço de cima, o arado ele vai cortando e jogando a leiva em cima, né, da curva do terraço de cima. E ele vai fazendo essa operação
Quando chega na varanda aqui, ele não desce, e ele não desce arando, não. Tá? Você levanta ele no comando hidráulico, né? E você, somente na parte de baixo, quando você estiver alinhado novamente, né? Você vai arando. Por quê? Bom, vai ficar estranho, né? Se você descesse arando e subisse arando, né? Ia ficar um trabalho pela por. Ia fechar um quadradinho no meio, né? Uma coisa muito estranha. E também a aração, quando faz descendo ou subindo, ela é no sentido de morro abaixo. Tá? Então, quando chove, isso facilita a erosão. Uma outra forma da operação de gradagem acontecer, tá? É o seguinte. Então, entre os dois terraços ali, você vai no meio e começa, né, a abrir o solo, jogando inicialmente você vai jogando a leiva. A leiva ela é sempre jogada para o interior, né? Você vai e joga para cima, você volta jogando para baixo. Então, você vai jogando a leiva sempre para o interior. Ocorre o seguinte, quando você chega à extremidade, eu quero dizer o seguinte, quando você chega lá no terraço, né, que você já está terminando de arar essa faixa de terra, quando você chega lá no terraço, vai ficar um sulco, tá? Um sulco. Isso é um problema de se trabalhar com arado. Se a operação ela não for bem feita, vai ficar aquela bacia, né? aquele sulco aberto. A gente não quer isso, né? A gente quer uma terra bem nivelada. Onde fica o sulco, inclusive, aquele solo, ele é mais pobre, tá? E as plantas elas desenvolvem de uma forma ruim. Bom, tem de cima para baixo, você começa no terraço de cima e vem descendo. E também tem de baixo para cima, você começar então no terraço de baixo e vai subindo. Só que essas duas opções últimas aí que eu apresentei dificulta um pouco a manobra, né, do trator. Tá? Então, o indivíduo tem que saber trabalhar melhor ali. Perfeito? Muito bem. Tararara. Olha só, o estudo operacional de máquinas e implementos, né, essa aqui é uma outra fase da nossa apresentação, estudo operacional de máquinas e implementos. E aqui nós tratamos sobre o preparo periódico do solo, mais precisamente a gradagem. A gradagem aqui, tá, nós estamos nos referindo à grade niveladora, certo? Pessoal, nesse momento eu vou passar uma lista de exercício para vocês. Os exercícios, as questões, elas não são fechadas, ou seja, não são de múltipla escolha. São exercícios, são questões simples, até mais discursiva. Tá? Vou passar, ela está em arquivo Word. Resolvam, tá? Resolvam e entreguem o quanto antes. Peço entregar até a próxima aula, né, da sexta-feira que vem. Próxima aula. Tem a sexta-feira que vem e tem a outra sexta. Então, eu peço entregar na outra sexta, que não a próxima, né? Eu vou ver aqui no calendário que dia é. Então, no caso aí, né, tem que fazer. O professor vai copiar esses exercícios no caderno e responder. É um documento Word. Você pode imprimir ele, responder, e aí manda uma foto, né? Eu estava perguntando. Isso. Tá? Manda pelo PDF, você pode... eu tenho que baixar do programa, o telefone está custando caber. Eu vou mostrar o arquivo aqui, ele é um arquivo Word. No arquivo Word, o que você pode fazer? Pode fazer o seguinte, você digita a resposta. Tá? Dá para digitar. Ali, digita e envia para mim, numa boa. Tranquilíssimo. Deixa eu mandar no WhatsApp. Vou mandar no WhatsApp, né? A listinha de exercícios. Tem como mandar PDF também, não? Transformar em PDF? Tem como, mas é uma vantagem o formato Word, porque aí você pode escrever nele, você pode editar, né?
Né? Porque eu não tenho computador. Eu vou. Não, Entendeu? dá para fazer isso no smartphone. Tranquilíssimo. Ô, professor, Sim, Beleza. sim. essas questões aí a gente pode estar resolvendo e convertendo em PDF, te mandando PDF ou não? Pode, se vocês Respondido já, acharem. respondido já em Isso, PDF. pode. Sim. Beleza. Deixa eu acessar aqui, WhatsApp web. Pá, aqui estamos. Vou mandar para vocês no grupo. 20 e 12, né? Dá para vocês começarem. A intenção é vocês começarem, viu? A responderem agora, tá? Para a aula não ficar uma aula apenas, né? Discursiva, né? O professor falando demais, né? Mecanização agrícola. Professor, Sim. aí depois quando terminar de responder, aí pode mandar o arquivo de novo no grupo das respostas, Não manda no grupo, não, porque a sua resposta, ela é confidencial, né? individual, né? Ela é Uhum. individual. Aí manda então no privado, porque vai Manda ser no pelo grupo, você não vai privado. mandar, não vai? Isso, manda no privado, eu Beleza. recebo. Beleza, é isso aí. Então tá. É isso daí. Bom, vamos encontrar aqui. Pá. Olha aí, lista de exercício enviada, viu? Confere lá e já comecem a resolução. Beleza? Pode tirar dúvida aí, perguntar alguma coisa, viu? Professor, que tem que escolher um implemento ou tem que fazer sobre todos? Todos, né? Uhum. Olha só, eu reconheço que alguns implementos a gente não viu ainda, mas faz parte do exercício, né? Pesquisar se o implemento ele não foi trabalhado na sala de aula, pesquisa aí, né? E dá a sua resposta, perfeito? Não, beleza, tranquilo então. Professor, você mandou aonde? Onde que tá? Tá lá no grupo WhatsApp, lá no grupo de mecanização agrícola. Vai, eu acho que eu não tô no grupo. Vamos adicionar você, ué. Se alguém puder mandar para mim o link aí, eu agradeço. Eu também tô não. Também não tô, não. Se puder mandar lá no grupo do Técnico Agrícola, eu agradeço, que lá eu entro de boa. Eu vou mandar Também. vou mandar no grupo do Técnico Agrícola, exatamente. Vou fazer isso daí. Pode deixar que eu faço aqui. Estou fazendo aqui. Em breve você vai receber. Se eu não falo, a metade da negada vai ficar sem fazer, hein? Já deu totalmente. Como é que é o negócio? Entendi pouco aí. O que você disse. Muita gente não está no grupo?
Professor, como é que é esse negócio das figuras de cima? Esse primeiro eu não entendi, não. Então, a figura, ela é realmente, para você identificar, pelo que você vê ali, essa figura é uma plantadora. Então, você tem uma plantadora, é uma semeadura, né, em Ah, linha. tá. Então, no caso, é para me descrever a imagem. Isso, descrever e o que ela faz, né? Perfeito. Perceba que não tem muito espaço para detalhar, né? Então, é mesmo uma descrição do que é a máquina, né? Se você puder acrescentar mais coisas, tanto melhor. Procurando esse grupo aqui. Opa, tá lá embaixo. Técnico agrícola. Olha aí. Talpa. Enviei, tá? Quem não... Vai lá, quem não está no grupo pode entrar. E eu vou mandar... Tem que mandar o arquivo de novo, né? O colega aqui, Bruno Ribeiro. Muita coisa, hein? Tá doido. Talvez se referindo à quantidade de implementos a descrever. Não, ô Bruno, são exercícios aí que são 2 páginas, né? Isso, professor, é dos implementos. Certo. 2 Liga páginas. não, professor, é preguiça do Bruno. Preguiça, não é né? preguiça, não, porque é o tempo que tá meio pouco de fazer. Mas tá mais Tá fácil que andar certo. pra frente, galera. Não, mas vai dar certo fazer tudinho. Vai, beleza, pura. Galera, Manda o link lá de novo lá, senhor. eu já volto, viu, com a lista de chamada, viu? Vão Manda o respondendo link aí. lá de novo lá, professor. Vou mandar, exatamente. Para quem entrou depois, né? Mandar aqui. É isso aí. Feito. Já volto. 1 minuto. Esse trabalho aí é fazer de dupla. Você e sua mente. Achei das gracinhas, Bruno. Mas ué, de dupla. Você e sua mente. Tá certo, hein? Tá certo. Ih, é o Nutella. Olha, rapaz, o Nutella apareceu, moço. Ô, vou pagar açaí pra nós lá, velho. Vai pago, aí. Vai tomar açaí na cadeia. Nunca abriu açaí lá, doido. Tá top lá, hein, filho. Ô, Bruno. E você acha que o Nutella tá falando da onde? Na cadeia? Seu nariz, doido. Porque Eu vi a não pipa aqui, colocou velho. não quis nem aparecer no vídeo. Tá falando até baixinho, ó, pra não botar aqui É, não, que tô querendo, tá vendo Peppa Pig ali, doido. Não acordar, né, entendeu? Se ela vir pra cá, já era, doido. Não vejo ela andando e não escuto Aham. nada. Você tá escondida da polícia, filho. Você é doido? Você tá doido? Cuidado que o povo vai pegar você aí, vai tomar o seu telefone. Não, moço. Bom, galera, eu percebi tarde demais que eu não coloquei para gravar. Certo? Vai desculpando aí. Professor, mas aqui na minha tela tá que tá gravando. Tá gravando? Na minha tela tá gravando. É verdade, aqui, ó, recorde. Isso, na minha também tá gravando. Não, é isso aí.
Ô, professor, não tô conseguindo editar no modo, não. Não tá. Não, dá para editar, ué. Dá para escrever, dá para escrever, ué. 28 de agosto de 2020. E copiado um lado. Professor, se não der certo fazer pelo telefone ou computador, eu vou copiar e mandar pro senhor, pode ser? Eu prefiro assim, inclusive, né? Ou seja, o seu exercício ali de Copiado? escrever, o seu exercício ali, né? O seu esforço de escrever é muito melhor ainda. O meu professor, eu não tô conseguindo Então tá bom. editar, não sei se é só o meu. Eu acho que não é legagem minha, não. É o seguinte, é porque aparece ali as linhas, né? Essa linha é uma linha que eu coloquei ali. Então tira essas linhas e escreve, tá? E escreve sem as linhas, porque essas linhas na verdade é um underline, né? É isso daí. Não, pra mim fica mais fácil copiar e mandar pro senhor do que responder pelo telefone assim. Pode ser. Pode imprimir, viu? Imprime e responde. Ó, galera, atenção aí para a chamada. Adielson. Alan Carlos. Presente. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Vai ficar mais prático. Vocês não vão se no tempo, não preocupam com a quantidade de erros, vocês vão digitar. Vocês nem olham na tela. Diga para Ana vocês. Karen. Hã? Não, é bom você nem olhar para a tela, porque você vê que você está errando muito, você começa a errar mais. É psicológico. Ana Karen, não? O colega tá com o microfone ligado. Colega, desliga o microfone, fazendo favor. Porque aí dá um ruído, né? Andréia Santos. Antognoni. Antônio Soares. Todos dois saiu. Saíram, né? Eu tive essa impressão mesmo. Deixa eu parar o registro aqui.